necessidades, porque a pessoa que dá um passo de fé para Jesus é a pessoa importante no reino de Deus. Amém. Hoje o céu está em festa, como nós também estamos em festa aqui na igreja, porque mais uma pessoa entregando a vida aos cuidados de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, bem conhecido, versículo 1. E eu convido os irmãos para nós inclinarmos a nossa fronte antes de abrirmos a palavra e orar mais uma vez a Deus. Querido Deus, nesta noite, ó Pai, nós estamos muito felizes porque mais uma pessoa entrega a vida a Ti por intermédio do batismo. Amém. Nós estamos felizes, ó Deus, porque Tu trabalha no coração das pessoas por intermédio do Teu Espírito Santo. Elas escutam a Tua voz e dão um passo de fé, ó Deus. E agora nós vamos abrir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente em cada coração. Amém. Que a mensagem que vem até o meu coração eu possa transmitir para o coração dos nossos amigos e irmãos que estão aqui nesta noite. E que a mensagem não volte vazia, mas que possa trabalhar em cada coraçãozinho que está aqui. Amém. Se chegou aqui alguém nessa noite, Senhor, preocupado com alguma coisa, que possa lançar toda a sua ansiedade em Teus braços de amor, porque é Tu que cuida de cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Zaqueu, o publicano. Bem conhecida a mensagem, né? Bem conhecida. Zaqueu era um homem de pequena estatura e ele procurava ver quem era Jesus, mas a multidão era muito grande. Sabe que às vezes a gente pensa que a multidão que seguia Jesus era meia dúzia de pessoas? Mas não era, irmãos, era numerosa a multidão. Se Jesus estivesse aqui na frente agora, todo esse bairro aqui seria trancado as ruas, porque não teria como passar, porque inumerosas multidões que seguia Jesus. Onde ouviam falar que o mestre estava, as pessoas corriam para ali. E Zaqueu ouviu falar que Jesus estava naquele lugar. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Quando a Bíblia diz que a pessoa é rica, é porque ela é muito rica. Era muito rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que se ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Você consegue imaginar a cena? Um homem sobe numa árvore e começa a ver quem é Jesus. Olha o tamanho da fé daquele pequeno homem. Um pequeno homem com uma grande fé. Jesus que conhece os corações. Jesus que conhece você mesmo antes de você nascer. Desde o ventre da nossa mãe, Jesus nos conhece. E ele sabia que Zaqueu estava ali procurando ver quem era Jesus. Mas você sabe o porquê, um dos motivos por que Zaqueu queria tanto ver quem era Jesus? Porque Zaqueu sabia que ele é um Deus que cura, um Deus que faz milagre. Zaqueu sabia que Jesus dá vista ao cego. Zaqueu sabia que Jesus curava o leproso. Zaqueu sabia que Jesus fazia o coxo andar. Zaqueu sabia que Jesus podia fazer o surdo ouvir. Sabe por quê? Porque Levi Mateus, o discípulo de Jesus, o apóstolo de Cristo, também era um cobrador de imposto. Levi Mateus também roubava, como Zaqueu roubava das pessoas. Zaqueu era um ladrãozinho que cobrava mais de imposto, porque ele trabalhava por um governo romano. Então ele tirava das pessoas, além de ser um estrangeiro naquele lugar, cobrava imposto indevido, enchia o bolso e ficou rico. E as pessoas pensavam: lá vai o cara que levou o nosso dinheiro, lá vai o cara que levou um pouco mais de nós, lá vai o ladrãozinho. Então ele pensou: puxa vida, se Levi Mateus também era um publicano, também cobrava imposto, também era como eu e foi transformado por Jesus, e é seu discípulo, se Jesus fez para ele, por que não pode fazer para mim? Eu digo para você nessa noite, queridos,
Se Jesus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Amém. Se Jesus fez um milagre no meu viver, Ele pode fazer no teu. E foi isso que Zaqueu pensou. E ele, eu quero saber que homem é esse. Eu quero saber quem é esse Jesus que faz milagres, que multidões o seguem. Só que ele chega perto e não consegue, porque a multidão era grande e ele era baixinho. E os mais altos ficavam na frente e apertavam e ninguém deixava ele passar. E ele foi inteligente, pensou, vou subir numa árvore. Eu acredito que a figueira era baixa, porque diz que ele estava olhando para ver quem era Jesus. E quando Jesus mandou ele descer depressa, ninguém ia descer depressa do árvore para de cima para se quebrar todo. Desceu depressa correndo. Eu acredito que ele estava no primeiro lugar da árvore, já conseguia ver quem era Jesus. E Jesus disse, Zaqueu, sabe quando alguém te chama pelo nome? Nós temos muitos apelidos, não é mesmo? E quando alguém te chama pelo nome, dá aquele, né? Aquele up. Olha, alguém me chamou pelo nome. Eu sempre, as pessoas me chamam de Beth, mas eu entro no mercado perto da minha casa e a dona do mercado diz assim, Elizabeth, o que mais para você? Quando ela diz Elizabeth, dá aquela alegria, né? Mesmo eu gostando que me chame de Beth, mas me chamando pelo meu nome, eu sinto feliz, eu acredito que você também. Quando alguém te chama pelo nome, você olha para trás, quem será que me conhece? E quando Jesus diz Zaqueu, ele pensou, Jesus sabe o meu nome? Peraí, que homem é esse? Que até o meu nome ele sabe. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe a vida que você vive, Ele sabe as lágrimas que você rola, Ele sabe o dia que você sorri, Ele sabe o dia que você chora. Deus conhece a sua vida de ponta a ponta, Ele é Deus. E o que Cristo se agrada é que nós lançamos sobre Ele a nossa vida, a nossa ansiedade. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. E Zaqueu olha para Jesus e diz, quem é esse Deus? Que sabe o meu nome e que quer ir na minha casa, sendo eu um pecador, que ninguém quer nem sequer se aproximar de mim. Talvez você pense assim, puxa, ninguém se aproxima de mim, ninguém pode estar uma numerosa multidão e parece que você está sozinho. Você chega numa festa, todo mundo conversando um com o outro e parece que você está sozinho. Mas com Jesus não existe ninguém sozinho, Ele se preocupa contigo. E Zaqueu pensa, como pode alguém querer ir na minha casa sendo eu um pecador? E ele é o Salvador. Ele desce correndo e recebe Jesus gostoso com alegria. Ele diz, Senhor, hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus pediu alguma coisa para ele? Jesus falou para ele, olha Zaqueu, para te me seguir tu tem que devolver tudo que tu rouba para as pessoas. Para te me seguir tu tem que ser bom, tem que dar teus bens aos pobres. Jesus, quando se encontra com a pessoa, quando a pessoa se encontra com a pessoa de Jesus, não tem como não mudar. Não tem como Jesus não fazer diferença na vida dele. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Porque teve um encontro verdadeiro com o Salvador. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus. E foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. E Jesus disse, hoje, nessa casa, houve salvação. Você quer que na sua casa também haja salvação? Tenha um encontro pessoal com Jesus todos os dias. Você quer que na tua casa haja salvação e que Jesus transforme a tua vida e a vida da tua família? Tenha um encontro todos os dias pela manhã com Jesus. Tenha um encontro todos os dias ao anoitecer com Jesus. Tenha um encontro com este mestre dos milagres, aquele que diz assim, queridos, tudo é possível aquele que crê. Se você clamar o nome de Jesus, queridos, o nome de Jesus tem poder. Esse nome tem poder de transformar a vida. O nome de Jesus tem poder para salvar. Você sabe que eu estive pregando sempre, de vez em quando eu vou para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Essa cidade fica uns 2h30 da minha casa, de onde eu moro. Hoje mesmo mandaram uma mensagem para mim se eu podia fazer um evangelismo lá. Eu estou pregando em Pelotas, é uma igreja muito grande, 275 membros, todos presentes. É uma igreja grande, enorme. E tem a galeria lá em cima, onde ficam os jovens. Estava eu pregando e falando do amor de Jesus. E perguntei quem gostaria de entregar a vida para Jesus por intermédio do batismo. E comecei a fazer um convite, vem para Cristo, Jesus está chamando você. Vem para Cristo, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer transformar você. E alguns levantavam a mão, mas eu olhei lá em cima, um senhor com a mão levantada lá em cima na galeria. Eu não enxergava direito, porque é bem longe, a igreja é grande mesmo, enorme. Daqui a porta mais, daquela porta lá na frente. E larga. E eu disse, você? E ele fazia sinal que sim. E eu mostrei o tanque do batismo, que você quer entregar a sua vida para Jesus através do batismo. Ele fazia sinal para mim que sim. E eu chamei para nós orarmos com eles. E na saída, eu tenho que entregar para o irmão ali a foto, eu me esqueci para botar no telão a foto dele.
Na saída, apertando a mão, eu disse assim, como é o seu nome? Ele não falava. Ele não ouvia. A filha falou o nome dele, que agora eu não lembro o nome dele, irmãos. E eu disse assim, mas como que ele ouviu o chamado? Pela leitura labial. Quando você apontou para o tanque do batismo, ele fez sinal que ele quer. Queridos, se um surdo mudo consegue ouvir a voz do mestre que chama, por que nós que caminhamos, que temos ouvido, que falamos, que sentimos, que vivemos, que caminhamos tranquilamente por onde a gente quer, que respiramos o ar que Deus nos dá, por que muitas vezes a gente diz não para Jesus? Um surdo mudo que nem sequer ouviu a minha voz, somente a voz de Deus que ele ouviu em seu ouvido, ele disse sim, eu quero. E eu disse, vamos marcar a data do seu batismo. Sabe o que ele me disse? Tem um pastor de São Paulo, da cidade de São Paulo, que estava dando estudo bíblico para ele online, para surdo mudo. Esse pastor ia lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, o ano passado, para fazer o batismo dele, somente em língua de livro. Você consegue entender esse amor de Deus? Você consegue entender? Eu não consigo. E eu não entendo o amor de Deus, mas eu aceito ele na minha vida. E eu não entendo como é que pode Jesus me amar tanto, mas eu aceito esse amor na minha vida. Talvez você não entenda muito essas coisas de Deus, como disse o meu padrasto, quando eu disse para ele, seu Frites, o senhor quer aceitar Jesus Cristo como teu Salvador? Ele disse, olha, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu aceito. Talvez você não entende muito dessas coisas, mas se você aceita Jesus, você aceitou tudo. Se você aceitou Jesus, você aceitou a salvação. Se você aceitou Cristo na tua vida, Ele vai transformar você de uma maneira que você nunca mais vai ser o mesmo. A tristeza vai embora, o desespero vai embora e a esperança começa a brotar no nosso coração. Agora eu quero contar a história para você de um jovem que chegou em Jesus e disse assim, bom mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Sabe que quando a gente pensa, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele chega, Senhor, o que eu posso fazer de bom para ser salvo? Jesus, olha, bom só tem um que é Deus. Mas se você quer entrar no céu, dá os teus bens aos pobres, vem e segue. Você já guardou os mandamentos? Aquele que diz não matar, não roubar, não adulterar, não fazer mal para o teu próximo, não cobiçar a casa do teu braço. Tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, meu mestre. E Jesus olha para ele e diz, então vai e vende os teus bens e vem e segue. Sabe por quê, queridos? Ele guardava os 6 últimos mandamentos, que falava do amor ao próximo. Ele ajudava as pessoas. Ele era uma boa pessoa, ele era um cidadão do bem. Faltavam os 4 primeiros mandamentos que não amava a Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, aquele que diz que ama a Deus, não faz a vontade dele, é um mentiroso e dele não está a verdade. Se ele guardasse os 4 primeiros mandamentos que diz ter a Deus em primeiro lugar, não adorar a outros deuses, ele não tinha o dinheiro como seu maior Deus. Ele não tinha o dinheiro como seu maior bem, ele teria Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele não guardava os 4 primeiros mandamentos, porque os 6 últimos, ele olhou bem nos olhos de Jesus e disse, Senhor, tudo isso eu tenho feito. E era verdade, porque olhar no olhar do mestre e dizia, Senhor, tudo isso eu tenho feito, tem que ter coragem, tem que ter peito, porque Jesus conhece o coração. E ele ia saber se ele estava mentindo. E Jesus não quis dizer para ele, olha, falta os 4 primeiros. Mas ele disse, vai, vende os teus bens, reparte aos pobres e você terá um tesouro no céu. Ele saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades. E ele pensou, realmente eu não amo a Deus o suficiente para ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Em que lado nós estamos, queridos? Nós somos aquele que resolveu entregar a vida por inteiro para Jesus, sem olhar para trás, sem pensar no que iam dizer. Mesmo as pessoas dizendo que Jesus foi entrar na casa de um pecador, ele não se importou com isso, ele não se importou com a zombaria das pessoas. Olha lá, ó, o pecador comendo com outro pecador, as pessoas acusando Jesus por entrar na casa de um pecador. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus entra na tua casa sim. Não importa por onde você tem andado, irmão, não importa o que você tem feito, Jesus Cristo entra na tua casa sim. E nessa noite Ele quer dizer para você que na tua casa há salvação, há esperança para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse será salvo, você e a sua casa. Mas você pensa assim, mas se adianta somente crer? Crer, o diabo crê. Diz que crê, o diabo crê e estremece, mas ele não segue. Todo aquele que crê e for batizado nas águas, esse será salvo. Porque aquele que não crê, esse não vai ser batizado e já será condenado. De que lado nós estamos? Como Zaqueu, que subiu a árvore pela fé, para ver quem era Jesus, para entregar a vida por inteiro a ele? Ou o jovem rico que resolveu entregar toda a sua
sua, como é que eu vou dizer, sua confiança nos seus bens, em vez de entregar a confiança a Deus. Jesus está nos chamando. Jesus diz: filho, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, não é somente para aquele que está cansado das coisas desse mundo, não. Você que está cansado do trabalho, você que chegou aqui hoje cansado do trabalho, a correria é grande, o trânsito é intenso, e você veio aqui nessa noite da igreja, Jesus está dizendo: entrega o teu cansaço para mim. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é muito leve. Esse é Jesus. Esse nome tem poder. Nessa noite nós vamos ter um batismo. Daqui a pouco mais a Maria vai estar entregando a vida para Jesus. Isso, irmãos, às vezes a gente sai de um lugar, vai para outro, tu não sabe em que casa você vai. Mas sempre antes da gente sair, nós dizemos: Senhor, nos leva na casa de pessoas sinceras. Nos leva na casa daqueles que querem entregar o coração para Ti. Nos leva nos lares daquele que tem vontade de seguir Jesus. Nos leva nos lares de pessoas que têm sede de Deus. Nos leva nas casas das pessoas que estão apaixonadas por Cristo, para nós ajudarmos a dar esse passo de fé. E Deus tem nos levado em casas especiais, de pessoas especiais. Deus tem nos levado para lugares que a gente nem imagina. Nós não sabemos quem é a pessoa que vai nos receber. Nós não sabemos como a pessoa vai nos receber. Mas nós vamos em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos em nome do Salvador. E nós falamos para as pessoas assim: olha, você entrega a tua vida para Jesus, para você ser salvo, porque Cristo Jesus está voltando. E Ele está vindo das nuvens dos céus. E tem preparado um lugar para cada um de nós. Tem preparado um lugar para aqueles que querem morar com Cristo na Canaã celestial. Há um lugar para ti, meu querido, no reino de Deus. Há um lugar para você que pensa que você não é nada. Há um lugar para você que pensa que a tua vida não tem mais jeito. Há um lugar para você que pensa em abandonar os caminhos de Jesus, que parece que o fardo está muito pesado. E Jesus está dizendo nessa noite: querido, eu quero mexer contigo. Não larga os pés de Jesus. Não larga os braços de Cristo, porque o fardo está pesado. Porque Ele está dizendo assim: eu vou te pegar pela mão direita e te digo: eu te ajudo. Eu te sustentarei. Vamos, meu filho, caminhe até o final que eu estou voltando. E Jesus já está vindo nas nuvens dos céus para salvar a sua igreja, para salvar todo aquele que tem vontade de ir morar com Jesus. Será que nessa noite tem alguém aqui que ainda precisa descer da árvore? Será que ainda tem alguém aqui nessa noite que precisa descer da árvore do preconceito, da árvore da tristeza, precisa descer da árvore da tua angústia, precisa descer da árvore da tua depressão? Será que tem alguém aqui que Jesus está chamando para ter um encontro com Ele especial nessa noite? Será que tem alguém aqui que Jesus está dizendo: desce dessa árvore que eu preciso entrar na tua casa hoje ainda, porque amanhã pode ser tarde demais? Será que tem alguém aqui nesta noite que precisa de um milagre, de uma cura? Ah, mas a igreja adventista não prega cura, Beth. Não, a igreja adventista não prega cura mesmo. Quem cura é Cristo, não é a igreja. Eu estou falando de um Deus de milagre todo poderoso. Eu estou falando de um Deus que pode fazer tudo aquele que crê. Mas nós fizemos Deus pequeno e Ele é grande. Às vezes a gente pensa que a gente não pode pedir para Jesus fazer um milagre. Por que não? Jesus não é o Jesus da Bíblia que fazia milagre. Ah, mas é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, querido, tem que ser teu Deus pessoal. O Jesus da Bíblia não pode ficar somente aqui na Bíblia. Ele tem que ser o Deus da minha vida. O Jesus de Nazaré é aquele que a gente clama, que esse nome tem poder. Ele quer ser o Deus poderoso na tua vida, sim. O Deus de milagre, o Deus de cura, o Deus que pode transformar a vida da tua família. Quando você não cansar de orar e pedindo que Deus transforme a vida dos teus filhos, que transforme a vida do teu cônjuge. Esse é o Deus que a gente nunca deve se cansar de pedir: Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Lembra da história do Joãozinho? Joãozinho chegava na igreja e se ajoelhava assim: olha, aqui é o Joãozinho. Eu preciso que tu cure meu pai do vício do álcool. Joãozinho ia para casa, voltava de novo na igreja outro dia, se ajoelhava: Senhor, aqui de novo é o Joãozinho. Eu preciso que tu cure meu pai do vício do álcool. E o Joãozinho não cansava de dizer para Jesus: Senhor, olha aqui, novamente é o Joãozinho. Sabe, queridos, às vezes a gente não quer contar para Jesus onde é que está hoje. Às vezes a gente não quer contar para Jesus onde é que dói. O que está te machucando? Conta para Jesus onde é que está a tua dor. Conta para Ele. Joãozinho tanto insistiu com Jesus que um dia o pai entrou dentro da igreja. Com a maior surpresa que ele levou, estava o pai sentado no último banco. E ele olha, e quando o pastor faz o apelo, ele vem para frente: Pai, transformado por Jesus Cristo depois do tempo. Deixou o álcool. Queridos, um dia eu estava pregando numa igreja e eu nem imaginava que tinha um alcoólatra ali, mas nem sonhando na minha mente. Não conhecia as pessoas.
E eu disse, o que é o álcool? Como é que um álcool vai ter poder sobre nossa vida, que somos seres racionais? Nós temos que nos olhar para nós e saber que nós somos mais fortes do que Ele. Nós temos que olhar para Cristo e dizer, Senhor, me ajuda a vencer o vício. Senhor, ajuda a vencer o vício do cigarro. Que eu nunca mais coloque isso na minha boca, que eu nunca mais fume. Deus é poderoso, querido. Conta para Ele e diz, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. O Senhor estava ali na minha frente, sentado, era alcoólatra. A esposa dele mandou mensagem para mim depois do almoço, que ela era adventista no 7º dia. E disse, irmã, você não sabe o que aconteceu, meu marido era alcoólatra. Ele chegou em casa, pegou a cachaçinha dele, num copo pequeno, disse que da ignorância dele olhou para cima, Senhor, essa aqui é para ti, porque eu não quero mais. Disse, sim, essa é para ti, porque eu não quero mais. Pegou o copo, jogou fora, pegou as garrafas que tinha dentro de casa, quebrou tudo. E disse, hoje eu quero ser crente, eu quero seguir Jesus. Ele é ancião da igreja onde eu frequento agora. Você pode entender como é que pode um Deus assim? Um dia eu estava na igreja e chegou um senhor, um jovem senhor, já casado, né? E lá a dupla Grenal, lá é uma loucura, briga brava. Grêmio e Inter lá é igual o Fla-Flu. É igual que o Fluminense e o Corinthians, eu acho mais ou menos isso, né? A gente gosta do Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians. Lá a gente olha muito futebol, a gente gosta. O pé de árvore e Palmeiras eu gosto. O pé de árvore e Palmeiras. E eu fui jogadora de futebol há muito tempo, eu fui goleira de futebol, futsal. Na linha eu jogava de zagueira. Mas eu sempre gostei muito do futebol. E tenho muitas medalhas na casa, do tempo que eu jogava. De goleira menos vazada. Então a gente gosta de olhar umas partidas de futebol. A gente gosta de olhar aqui de São Paulo, os times aqui de São Paulo. Claro que quando joga contra o nosso, a gente quer que vocês mais se percam, né? E ele entra na igreja, aquele senhor, todo colorado, todo com a roupa do Internacional de Porto Alegre, todo vermelho, sabe o que é camiseta, calção, a meia do Inter entrou na igreja e sentou. E os irmãos estavam oferecendo estudo bíblico, e dizia assim, quem gostaria de fazer estudo bíblico totalmente de graça? Eu quero dar esse estudo para um senhor, para alguém que seja homem, porque eles não queriam dar estudo, ele era um senhor, era um homem, né, que estava oferecendo, e eu quero dar para um homem. E ele ficou quieto, não falava nada, e aquele dia eu ia pregar. Alguns pegaram o estudo, aceitaram. Quando eu estava pregando, começando a falar do amor de Jesus que transforma a vida, ele disse assim, levantou a mão, e ele falando em gíria, né? Eu quero aquele bagulho da palavra de Deus. Os irmãos ficaram olhando um para o outro, não entenderam nada. Eu disse, dá o bagulho para ele, irmão. Dá o bagulho para ele, mas que bagulho? O bagulho da palavra de Deus, o estudo bíblico, entrega para ele. Irmãos, quando as pessoas vêm para a igreja, eles vêm falando do jeito deles, da língua deles, da gíria deles, entra no embalo, porque se sente em casa. Dá um bagulho pra ele pegou, mano, agora sim, né, valeu. Eu disse, isto, mano, nós somos tudo humano. Nós vamos dar um bagulho pra ti e você vai ser transformado pelo bagulho da palavra de Deus. Claro que a Bíblia não é um bagulho, só que são palavras preciosas de Cristo. Mas naquele momento, para salvar a vida, eu usei a linguagem dele. Irmãos, ele começou a estudar a palavra de Deus, ele se apaixona pela Bíblia, que ele chamava de bagulho. Ficou um bom tempo na igreja falando gíria, do jeito dele, dizendo, mano, valeu. Bah, tri legal, beijo, bem assim ele falava. Hoje ele é diácono da igreja, há anos ele é diácono da igreja, porque ele se apaixonou pela Bíblia. O Deus que transforma, o Deus que faz milagre, é o mesmo que está aqui nessa noite pelo intermédio do seu Espírito Santo. E eu pergunto para você, queridos, quanto tempo nós vamos ficar parados pensando que Deus ainda é um Deus distante? Quanto tempo nós vamos pensar que Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, não é o mesmo Deus que está aqui presente? Quanto tempo nós vamos pensar que o Jesus da Bíblia é o Jesus do passado, não é Jesus do presente? Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Está pronta a irmã que vai batizar? Está pronta, Maria? Está prontinha? Então, se quiser me chamar, o pastor? Onde está o pastor? Nesse momento a Maria vai descer o tanque do batismo, para a honra e glória de Deus. Maria, não te assusta que a água está fria. Não te assusta, eu já estou assustada. Tu não treme porque eu já estou tremendo, viu, Maria? Colocamos um negócio para esquentar a água, não funcionou. Grudou ali no adaptador. Esquentou tanto o adaptador que não saiu mais. Trancou ali, chegou a esquentar. Como é que a gente diz? Derreteu. 1h da tarde eu tinha colocado a mão ali, estava morna em água. Mas a gente saiu para fazer visita, não vimos mais. Não estava mais funcionando, a água está fria. Mas não tem problema. Tá calor, né, Maria? O importante é entregar a vida para Jesus. O bom mesmo é botar umas pedras de gelo ali. Para os pecados dela serem perdoados verdadeiramente. Aí vem o nosso pastor. Pastor. Deus use sempre esse pastor nesse ministério maravilhoso de
batizar pessoas. Não precisa fazer quatro? Ok. Beleza. Tá frio. Realmente quando menos ficar melhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Amém. Cadê a Fatiminha? Fátima, vem aqui na frente, por gentileza, meu anjo. A Fátima, gente, hoje ela tomou uma decisão muito importante, que é a decisão de entregar a vida ao Senhor. Está feliz, Fátima? Estou muito feliz. Amém, Deus seja louvado. Eu estava visitando hoje uma família de uma jovem, 17 anos, casada já, pai, mãe, dois irmãos se batizaram em Parelheiros, e a filha, essa menina de 17 anos, ela procurou o pastor porque ela queria se batizar também. E a avó dela também falou: pastor, eu também quero ser batizada com a minha neta. E ela era da Assembleia, já se afastava há um bom tempo, e agora ela quer voltar para os caminhos. Amém. Foi uma coisa assim gostosa de ver a decisão que eles tomaram, e uma decisão semelhante à sua, pai. E aí eu expliquei para eles o porquê do batismo. O batismo, gente, ele é um símbolo da aliança que nós fazemos com Jesus Cristo. E algumas pessoas têm medo do batismo, não é, Beth? Eu acho que quando você visita, alguns falam assim: mas, ô Beth, eu já tenho Deus no coração, Jesus no coração, isso que importa. E eu costumo dizer para as pessoas assim: você fez o mais difícil. Porque o mais difícil não é ser batizado. O mais difícil é deixar Jesus entrar onde, gente? No coração. Aí eu falo assim: se você, Jesus está no teu coração, o batismo é só chamar o pastor, ver uma data que dá para os dois, e a gente marca e faz essa festa na igreja e faz o batismo. Amém. Porque o difícil é o que, gente? Jesus entrar onde? O que é mais difícil? Casar ou achar uma pessoa para casar? Casar, você vai no cartório ali com 500 e a gente casa. E aqui em Parelheiros, todo mundo que dizer na hora que não tem condições, eles nem pedem comprovante nem nada. Ninguém paga casamento aqui em Parelheiros. Só as taxinhas aqui, mas o casamento mesmo não paga. O que o pastor quer dizer com isso? Que casar é fácil. O difícil é achar a pessoa para casar. Agora, quando a gente escolhe o ser humano, a gente pode errar, não pode? Sim. Pode. Agora, a gente pode errar com Deus, gente? Não. Jamais. A gente pode errar com Jesus? Não. Jamais. Com o ser humano, sabendo que pode dar errado, a gente se arrisca e às vezes mergulha de cabeça. Por que com Jesus a gente tem que ter medo? Vocês estão entendendo? Como ter medo da pessoa que é a razão de tudo? Como ter medo da pessoa que criou tudo e que teve a capacidade de dar a vida do jeito que Ele deu para nos salvar? Amados amigos, quando Jesus voltar, a gente vai descobrir de todas as formas que só não se salvou quem não quis. Porque no que
depende de Jesus, Ele fez e continua fazendo tudo para a gente viver com Ele eternamente. Amém. Amém. Aí eu perguntava assim para a jovenzinha hoje: você sabe o que a gente se batiza? Aí ela deu os argumentos para salvar, para perdão dos nossos pecados. Eu falei, o primeiro motivo que a gente batiza não é por causa disso aí, não. O primeiro foi porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus falou assim, ide e fazer discípulos e batizar, ele não falou assim, se vocês quiserem, vocês vão. E se você quiser, você se batiza. Não, ele deu uma ordem no imperativo, é uma ordem. Vá e batize. Por que o batismo, igreja? A primeira coisa de tudo é porque é uma ordem do mestre. Aí ele não precisa nem saber se purifica pecado, se salva, ele nem precisa saber disso. Ele só precisa saber que é uma. Gente, se estiver aqui em cima e você vê Jesus do seu lado e fala assim, pula. A gente pula ou não? Você tem certeza que é ele, não tem dúvida nenhuma, pula ou não? O Pedro não desceu do barco e não foi, né? Depois que duvidou, afundou, mas enquanto ele confiou, você não fala assim, mas pular por quê, Senhor? Não. Se você está mandando eu, pulo. O batismo, gente, só de saber que é uma ordem, eu já devo ser batizado. Estão entendendo? Eu nem precisava entender o resto. Mas ele é tão assim bom, carinhoso com a gente, que ele explica o porquê do batismo assim nas águas. E aí ele vai dizer na palavra que o batismo aponta e simboliza a morte de Jesus. Assim como ele foi crucificado, nós somos sepultados com ele na sua morte, no batismo, diz Paulo. Como assim, pastor? Jesus queria morrer, gente, naquele dia? Não, jamais. Jesus queria morrer algum dia? Não. Naquela última noite ele falou assim, Pai, se possível, tira de mim esse Cálice. mas não faz como eu quero e sim como tu. Então naquele dia ele não queria, mas ele estava disposto a sacrificar a sua vontade para que se estabelecesse a vontade do Pai. E é por isso que quando a gente se batiza, ele fala assim, você está fazendo o que Cristo fez. Porque do mesmo jeito que ele não queria sentir aquela dor, mas ele renunciou ao eu dele, a gente também, quando aceita Jesus, a gente renuncia o nosso para fazer a vontade de quem, gente? Deus. Aí a gente está morrendo como Cristo. Aí ele falou, do mesmo jeito que ele foi sepultado, ele também ressuscitou, e nós, quando levantamos da água, levantamos em uma novidade de vida. Depois que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou do mesmo jeitinho que ele era quando ele morreu? Não. Ele estava sujeito à morte novamente? Ele surge como todo-poderoso. Quando ele sai da sepultura, ele sai com glória, com poder. Os homens não aguentaram tanto brilho que havia ali naquele lugar. Caíram no chão como se estivessem mortos. E quando a gente se batiza, a gente simbolicamente está morrendo com a vida antiga para ressuscitar gloriosamente para uma vida Não. E o mesmo poder que operou quando Jesus ressuscitou é o mesmo poder que opera para ajudar a gente a viver a nova vida em Jesus. Maria ou Fátima, ou Maria de Fátima. Cada um chama Maria de um jeito. Um de Maria, outro de Fátima. Pastor, do jeito que achar melhor. Uns de casa é Fátima, os da igreja é Maria. Pode qualquer coisa. O que importa é que aceitou Jesus, né, Marcos? Amém.
Amém. Glória a Deus. E hoje o que a irmã Maria está fazendo aqui, gente, é seguindo justamente a ordem do Mestre. Amém. Eu penso que esse mundo não tem mais muito tempo para a gente. Mais do que nunca é a hora de tomar a decisão, de entregar a vida a Jesus, de viver por Ele e para Ele. E quando a gente entra na água do batismo, algo extraordinário está acontecendo que a gente não entende. O mundo inteiro, ou melhor, o universo inteiro está testemunhando a sua decisão. A gente não consegue ver, mas quando a gente se batiza, a gente está confessando publicamente que a gente é de quem? Que a gente quer quem? Viver com quem? Com Jesus e com Deus. Portanto, Fátima, hoje você está testemunhando na frente de todas essas testemunhas, dessas pessoas presentes, e de todo o universo, que você quer ver com Jesus. Que você aceita Jesus como seu Salvador. E é seu desejo de viver com Ele eternamente. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O pastor vai fazer umas perguntinhas para você. E você vai responder sim, de acordo com aquilo que você crê, tá bom? Fátima, você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor e é seu desejo viver de acordo com os ensinamentos dela? Sim. Amém. Amém. Você crê no ensinamento bíblico do Pai, Filho e do Espírito Santo e que nesse exato momento eles estão empenhados na salvação do ser humano? Sim. Amém. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Sim. Amém. Que Ele morreu para salvar você dos seus pecados? Sim. Amém. Você crê que neste momento Ele está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, e quando você ora, Ele pessoalmente recebe as suas orações no santuário lá no céu? Sim. Amém. Você acredita também que Deus tem uma lei, a lei dos 10 mandamentos, e é seu desejo se esforçar para cumprir a vontade do Senhor, inclusive o 4º mandamento, que é o sábado santo do Senhor? Sim. Amém. Você crê que Deus chamou você não para ser simplesmente um membro de igreja, mas para ser uma testemunha do poder dele, e é seu desejo se envolver na pregação do Evangelho para falar do amor de Jesus? Sim. Amém. Você crê no batismo bíblico por imersão e é o seu desejo participar dele agora? Sim, aceito. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Diante de tais afirmações, não tem ninguém no universo inteiro, apenas Deus, que pode impedir a sua decisão. Mas Fátima, é Ele que quer mais do que você, sabia? Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, tá? E Deus seja louvado pela sua decisão. Agora o pastor vai fazer uma oração aqui pela Fátima, vai entrar o tanque do batismo e nós estaremos batizando a Fátima então. Deus do céu, poderoso Pai, aqui está a Fátima diante de todos, confessando publicamente que aceita o Senhor, a Tua palavra, e é o desejo dela viver de acordo com os Teus ensinamentos. Toma essa filha nos Teus braços, Senhor, que nos momentos de alegria, ela sorria junto contigo. Seja o Senhor a razão do sorriso dela. Amém. Nos momentos de luta, de tristeza ou dor, que o Senhor esteja amparando a Tua filha. Nunca deixa a Fátima, Pai. Continua trabalhando por ela até aquele grande dia. Amém. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gente, alguém me ajuda a segurar a escada, tá bom?
Espera, né? Ah, porque foi a minha agora. É, eu tô bem. É um cheiro. Ai, coisa de o que eu faço a Deus? Tudo. Coisa gerada, meu Pai. Meu Senhor. Querido Deus e amado Pai que está no céu, a gente pensou que a água ia esquentar a tempo, mas não conseguimos, Senhor. Mas eu sei que o Senhor aquece os nossos corações com a Tua presença e o Teu Santo Espírito. Amém. Por favor, aquece o coração da Fátima. E que ela, neste momento, ela receba uma bênção especial do Senhor. E que ela ame Jesus, viva com Jesus. Aqui estou diante de todos esses teus filhos, como ministro do Evangelho, para realizar o desejo do seu coração. E como ministro do teu Evangelho, Pai, eu a batizo para a remissão dos seus pecados. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha aqui. Colisão. Amados amigos, essa semana está sendo uma semana especial para a gente, porque estamos tendo um evangelismo em 4 de nossas igrejas. E é nosso sonho que todos os dias, durante essa semana, daqui para sábado, estaremos realizando batismo nas igrejas. Porque tem bastante pessoas lutando e tomando a decisão de Jesus. Amém. Amanhã temos intenção de realizar o batismo no Almeida. Na quarta, na sexta noite em Parelheiros e no sábado na igreja do Recanto. No sábado ainda nós teremos uma Santa Ceia no Rochelle. E teremos uma vigília, Santa Ceia e também batismo aqui na igreja. Amém. Do Jardim dos Armos. Amém. Converse com Deus. De repente ele esteja falando ao teu coração. Procure a Beth, o Renan, o pastor, e se for a sua vontade, porque de Deus eu já sei que é. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas se for a sua vontade, a gente vai realizar o desejo do seu coração e o sonho de Deus, que é ver os seus filhos entregando o coração a Ele. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. O pastor entrega agora a Beth para que ela faça as considerações finais. Lembrando, no sábado à tarde, das 4 às 10, teremos uma vigília com Santa Ceia e batismo também, tá bom? Nesse sábado agora próximo. Amém. Boa noite a todos.